Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Trago para vocês um corte do Jogo Aberto e do Chico Garcia com todas as informações e notícias atualizadas a respeito do Corinthians. E a mais recente notícia aí é em questão a Safiel, que está muito próximo de acontecer e tem propostas aí muito boas para o Corinthians, que pode ajudar muito essa questão financeira do timão. Estão querendo criar essa Safiel para poder conseguirem ter um controle maior sobre esses gastos abusivos, sobre essas antigas gestões aí que só afundaram o Corinthians, para poder ter um acompanhamento mais de perto ali e não deixar essas pessoas aí prejudicarem mais o timão, né, como já prejudicaram em anos e anos aí acerca do Corinthians, né? Mais de 20 anos de gestões aí só afundando o timão. Isso vai acabar com essa Safiel aí junto com o Corinthians. Vamos acompanhar as notícias aí que a mídia trouxe. E antes de tudo aí, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Olha, no Corinthians tudo ganha espaço na mídia, não é? Inclusive a Safiel, uma proposta de SAF, chegou do nada, daquele jeito, Mais uma já apareceu, nada. hein? Será que a Safiel salva o timão? Usando o nome do clube aí. No Pacaembu, local de tantas conquistas corintianas, uma chama de esperança. Em evento que contou com jornalistas, torcedores e conselheiros, os idealizadores apresentaram a Safiel, plano que tem como objetivo desvincular o clube de toda a má gestão que levou a uma montanha de dívidas nos últimos anos. O nosso projeto ele pode ou não caminhar a depender dos órgãos deliberativos do Corinthians. A ideia basicamente passa por separar o clube associativo do futebol masculino, feminino e de base. Seria criada uma nova empresa, gerida por profissionais de mercado, que teria investimento de uma outra sócia, com ativos que vêm de torcedores através de ações. O nome dado a essa parceira é Invasão Fiel. O clube social, que seguiria com as dívidas, seria beneficiado do futebol bem gerido e teria prioridade em usar o dinheiro para pagar tudo que deve, inclusive o estádio. Funcionaria como um parceiro da Safiel em novo momento histórico do futebol do clube. Agora, o principal desafio da Safiel é passar os portões do Parque São Jorge para levar esta proposta oficializada até o Conselho Deliberativo do Corinthians, que tem uma outra ideia de alteração de estatuto, e ver qual será aprovada para uma assembleia de sócios. Acho que é o momento da gente minimamente colocar a mão na consciência e entender que a situação do Corinthians está muito ruim. E se tem pessoas que têm umas ideias boas que podem tirar o Corinthians da situação, acho que cabe a nós dar essa atenção para eles, né? O capital mais sério, institucional, ele não quer riscos, né? E, infelizmente, o clube associativo foi o maior responsável pela situação ter chegado onde ela chegou. Então, dificilmente um investidor entraria dentro desse cenário, afinal de contas, não haveria uma mudança do eixo de controle da gestão. Enquanto a indefinição sobre o futuro do Corinthians reina, vozes surgem como brados de revolta de um clube que financeira e administrativamente pede socorro. Se eu tiver que entregar hoje a minha carteira, para o bem do Corinthians eu estarei entregando. Porque eu acho que nós temos que trabalhar para o Corinthians. Uma proposta como essa, onde eu, como corintiana, e todos vocês querem ver o time crescer, querem ver as nossas ações valorizarem, eu sou o Safiel. E aí, Ronaldão, é você que pode falar sobre menina isso. Renata, eu vou falar uma coisa pra Você vocês. se comoveu, acreditou no projeto. Primeiro eu vou acionar meu advogado Herói. Fica de olho, Herói. Porque eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho que falar, velho. Vocês estão batendo palma pra doido dançar, não é possível. O corintiano torcedor, Gaviões, vocês torcedor, Gaviões, a Tupi, vocês estão batendo palma pra doido dançar, velho. Vocês estão mudando o foco. Vocês estão vindo gente do fim do mundo. Porque as raposas todo mundo já conhece o rosto. Agora estão colocando sobrinho, estão colocando primo, estão colocando tio. Tudo nessa SAF aí. Tudo, aparece tudo. E sem averiguar, não tem um bilionário aí, velho. Eita. Como é que você vai entregar um clube num lugar que não tem um? Lá no Grêmio apareceu o cara do pão. O cara do pão tem dinheiro lá, do pão. Aí o Cruzeiro. Aqui o Cruzeiro. Mas o cara do pão já... Então, mas o cara viu e pulou. Agora o Cruzeiro, o cara do mercado próprio. O Botafogo dólar. Aí a mamãe Leila no Palmeiras. Aí o Corinthians, os caras se juntaram, fizeram uma reunião. Para com isso. Vocês estão brincando com o Corinthians, com o nome do Corinthians. Mas uma coisa de boa eu vi ontem.
Uma coisa de bom eu vi ontem, que pelo menos o jurídico do Corinthians está acionando as pessoas que estão usando o nome do clube. Independente se é blogueirinho, se é muito... Tá certo, tem que acionar mesmo, porque estão usando o nome do clube. Tem gente que falou que ia pagar até o salário do Memphis. O cara não sabe nem correr o salário do cara. Eu vou pagar. Só vai aparecer na mídia, também vai ser acionado. É assim que funciona. Agora o torcedor... Vai pagar mesmo? Hã? Vai pagar mesmo? Não, os caras vão acionar, porque era tudo, né, pra aparecer. Era tudo mexendo, mesmo. Era tudo mexendo. Era tudo só pra aparecer na mídia. Então o Corinthians vai acionar essas pessoas que querem aparecer. Agora, que essa conversa pra cima de mim, não tem um bilionário aí. Vocês estão achando que eu sou tonto? Eu já vivi Thousand, eu já vivi Rick Mills, eu já vivi Excel no Corinthians. Eu é a mesma coisa. Teve um aí que apareceu, só tinha um portãozão no meio do mato. E os caras abraçaram o cara como bilionário. Ô, vocês estão me tirando, irmão. Me bate na cara. Vocês estão de brincadeira. E vou brecar essa turma no Corinthians aí. Breca essa turma. Ô, Stabile, você tá fazendo certo. Sabe por quê? Você é empresário. Você vê. Você, no olhar, você sabe o bicho que a criança tem. Você, pelo olhar, sabe o bicho que a criança tem. Você fez o certo. Você não tem tempo a perder. Porque você precisa recuperar uma entidade. E você, torcedor, não se iluda. Ajude. Então, se tiver alguém aí com dinheiro mesmo, senão, pode se reunir mais gente aí e colocar outro nome. Eu posso se reunir mais gente. Ou se não, nós vamos reunir aqui amanhã, vamos no cartório, colocamos um nome bonito lá e vamos lá também. Bater palma pros doidos dançar. Para com isso. Isso é Corinthians, irmão. É Corinthians. Vergonha na cara. Se é pra ajudar mesmo, por que não ajudou até agora? Por que vocês não ajudaram até agora? Cadê o dinheiro pra ajudar aí? Porque aí é dinheiro. Agora, pra aparecer, então amanhã eu vou de terninho e gravata aí também. Eu também quero ser presidente. Eu quero, uma pastinha. Falar aqui, ó, cheio de papel. E branco, mas papel branco. Eu tenho um cara de bom, o Edu e o Xixi vai me ajudar. Para com isso. E o torcedor abre o olho. O sócio. Você, torcedor, sócio. Vamos lá. Cadê o papel na mesa do homem lá? Pedindo renúncia, pedindo tudo. Você tem força. A Gaviões tem força. Estupim tem força. Vamos lá, gente. Aí, vamos limpar. É só o Ministério Público? Para que sair. Papai Noel é só em dezembro. E ele vem e pode estar com o saco vazio, viu? É isso. Estou impressionada. É isso. Eu cansei de ser otário, Renata. Não, mas todo mundo aproveita que tá a coisa fervendo pra tirar uma casquinha. Sim, que é isso, velho? Eu não sei, eu posso dizer uma coisa pra vocês, é que assim, as pessoas acham que a SAF acaba com todo o problema, com todas as dívidas, com quem não pagou estádio, com quem tem dívidas ainda judiciárias, etc. Se não tirar essa gestão do Corinthians aí, nada vai mudar. Renata, a gente pode investir falar 10 bilhões e não vai mudar. Oportunistas da bola, né? Pelo amor de Deus, velho. Onde dá Ibope, onde dá mídia? Quando você precisa de administração boa. Né? Aí que a arrecadação arrecada 1 bilhão por ano. Mas a questão da proposta pro Corinthians... antes de você colocar tudo ao pé da letra, é o quê, gente? O dinheiro tá aqui. Beleza, tem dinheiro, agora nós vamos conversar sobre o que nós vamos fazer, a maneira na qual nós vamos lidar, a questão jurídica do Corinthians. Então não você apresenta um plano, um monte de gente tirando foto, alguns falando em renunciar, mas aí tá parente na jogada. Então, gente, é conversa, igual o Ronaldo falou, o Ronaldo desabafou aqui em nome da nação corintiana, em nome do futebol brasileiro, que precisa de seriedade. Não pessoas assim, usando o nome de clube para querer se aparecer ou até mesmo divulgar, porque daqui a pouco você começa a ver uma empresa de um empresário desse daí que ninguém conhece, o cara é vendedor de picolé, com todo respeito a quem vende picolé, mas fala, é o cara lá, vamos comprar um picolé. SAF, vai fazer uma SAF. Vamos fazer Vocês estão de brincadeira com o Corinthians. Gente, a situação fica pior ainda, não é? Porque todo mundo sabe da realidade do Corinthians fora de campo, especialmente fora de campo, e a gente espera um plano de quem está comandando. Alguém que está no poder hoje, como o Stabile, a diretoria, eles é que tem que mostrar um plano de recuperação para o Corinthians. Acabou de receber uma consultoria que fez um estudo. Isso, cara sério. Aí, e agora, Edu? Renata, é triste tá vendo essa situação, principalmente num clube como o Corinthians, porque, como a gente falou ontem, né, a gente não consegue mensurar o que representa Corinthians, Palmeiras, Santos, tantos outros clubes assim, e aí você vê pessoas oportunistas querendo encostar, né, no Corinthians, encostar nos clubes para tirar uma casquinha, porque vai estar na mídia, vai estar aparecendo, mas realmente quem está no dia a dia sabe o quão é difícil, né, pegar o dinheiro para pagar o salário, para blindar o jogador, blindar o time.
né? E aí você vê cada notícia, assim, falando só o extracampo do Corinthians. Então isso é muito triste e é lamentável, principalmente num momento como esse que o Corinthians está passando. Bom, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Corinthians, porque a Safiel foi apresentada oficialmente. Mas tem algumas barreiras para serem transpostas. Tem um caminho a ser percorrido, tem uma montanha a ser escalada. Calma, não é tão difícil assim. Mas algumas coisas precisam acontecer até a gente se aproximar do modelo de SAF, seja a Safiel ou qualquer outro modelo. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. E o Memphis não treinou, tá? Vou te contar também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, depois da folga de 2 dias, o Memphis Depay, ele estava no Rio de Janeiro, tinha avisado a delegação que iria retornar de helicóptero do Rio e, inclusive, pediu autorização para aterrissar no CT Joaquim Grava, poucas horas antes do treino, que aconteceria nesta terça-feira. E, infelizmente, não teve teto em São Paulo por conta do mau tempo. O Rio de Janeiro também está vivendo um período de muita dificuldade aí, né, com vários mortos no dia, uma situação caótica em que as autoridades sugeriram, inclusive, que as pessoas não transitem, né, nesse momento. E aí isso inviabilizou um pouco não, bastante, né, especialmente a condição climática, e o Memphis não conseguiu chegar a tempo do treinamento dessa terça-feira, perdeu a atividade. Tudo foi combinado, né, organizado com o clube, mas de qualquer forma ele perdeu esse treinamento, deve participar das atividades a partir de quarta-feira. Existe uma expectativa também de que durante a semana o goleiro Hugo Souza comece a participar também dessa atividade. Ele ainda está com a luxação no ombro e ainda segue na fisioterapia. O Felipe Longo, né, deve ser o goleiro, mas o Hugo Souza, daqui a pouco, se ele recupera aí a partir da quinta-feira, por exemplo, pega 2 treininhos, provavelmente deve ser o titular diante do Grêmio no domingo. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o Hugo fora e o Longo sendo o goleiro titular. O Memphis perdeu o treinamento, mas deve jogar. E tem aquela, né, ideia que eu já falei para vocês, né, do Maicon e o Mateuzinho voltando, porém, Ranieri, Bidon e Martínez fora. E aí tem uma ideia, né, dele fazer ali um meio de campo, uma linha de 3 daqui a pouco, né, com André Ramalho, Choca e Gustavo Henrique, ou usar até o Fabrício Angileri, podendo utilizar no meio ali o Maicon de primeiro volante, o Charles e o André Carrilho, que voltou para o time titular, e o Rodrigo Garro. A ideia de time deve ser mais ou menos essa. Até o final da semana a gente tem um pouco mais detalhado. Vamos falar do que vocês querem saber, né? A Safiel, ela foi apresentada no Museu do Futebol nessa terça-feira. Eu acompanhei a apresentação e assim, é muito difícil daqui a gente se posicionar porque eu realmente não conheço as pessoas. Eu não conheço as pessoas. Mas me encanta, me ilusiona, como dizem os gringos, né, os castelhanos. Me ilusiona porque assim, é muito interessante, gente. É muito interessante. Nós estamos diante de um modelo absolutamente fracassado, falido, corrupto, que não vai para lugar nenhum e que não tem mais razão de ser, né? Que é a maneira como hoje os clubes associativos comandam o futebol dos clubes de uma maneira inflacionada, de uma maneira em que você gera muita receita. Não dá mais para ser num processo amador, estatutário, político, como hoje acontece. Você precisa mudar. E dentro da apresentação da Safiel tem uma imagem que ela é muito, cara, ela é muito gritante, assim, né? Pra minha geração, por exemplo, que tenho na faixa dos 40 anos, a gente acompanhou um mundo completamente analógico, né? E hoje vive nesse mundo digital. Talvez as novas gerações não entendam o que eu vou dizer, mas eles colocaram uma foto de umas pessoas escolhendo o filme na videolocadora e do lado o símbolo da Netflix. Que, cara, os comportamentos eles mudam, o mercado muda e você precisa se adaptar. E eles contam ali, né, que a Blockbuster, por exemplo, tinha um faturamento de 6 bi, tinha 9 mil lojas, eles eram líderes do mercado. Mas, cara, se você não se adapta, não tem como, mesmo que você tenha uma marca super relevante. E esse era um hábito que eu tinha com a minha família, de na sexta-feira ir na locadora, escolher 4, 5 fitas VHS para passar o final de semana inteiro assistindo. Hoje, num simples toque no controle remoto, né, você assiste quantos filmes, quantas vezes quiser, quantas séries quiser. Mudou, gente, mudou. E mudou o investimento. E hoje você não encontra mais videolocadoras. Então é só um exemplo para dizer que, cara, as coisas mudam, o mundo muda e a gente precisa entender que o futebol ele precisa ser profissional.
Não dá mais para ser nesse processo como existe hoje. E a Safiel, cara, ela é um respiro nesse sentido. Porque eles entendem uma empresa dissociada do clube associativo, que inclusive ceda royalties em valores para o clube associativo para que ele possa pagar suas dívidas, investir no esporte olímpico, mas a Safiel ela vai comandar o futebol masculino, feminino, categoria de base, com investimento. Mas como que essa dívida vai ser paga? De que maneira isso vai acontecer? Bom, o projeto deles é um projeto bem ousado, que eu realmente não sei se eles conseguiriam na prática, mas é por isso que eu digo, me encanta a maneira como eles exibem as ideias deles e o que eles querem fazer. Que é nada mais, nada menos do que um conselho de administração muito restrito, né? Não com 300 conselheiros, mas com pessoas capacitadas, cuidando do futebol, sem nenhum vínculo afetivo, né? Embora, segundo eles, né, preservando a tradição e a história do clube, mas que ali, naquele momento, naquele cargo, estejam exercendo algo estritamente profissional como de uma empresa. Fazendo balanços e administrando receitas e despesas como se fosse de uma empresa, porque o futebol hoje exige isso, gente. E com a possibilidade do torcedor ser acionista. Isso é um pouco confuso ainda, porque eles dão a entender que o torcedor vai ter voz ativa, de que o torcedor vai participar. E a ideia deles é ter 1 milhão de sócios. E eu não duvido disso. O Corinthians tem capacidade para ter 1 milhão de sócios e se tornar sustentável nos próximos anos. A questão é, que tipo de interferência um acionista pode ter? Claro que tem cláusulas e requisitos que você, obviamente, não pode ultrapassar, porque senão qualquer cara endinheirado vai lá, compra uma ação num valor X e não, agora eu quero sentar na cadeira do chefe tal e quero participar das decisões do clube. Não é assim que funciona, imagino eu. Não pode ser. Mas eles vendem como se o torcedor, sendo acionista, primeiro, ele possa lucrar com isso, né, com a melhora das ações, com o tempo, o clube se valorizando, a marca criando, mas ao mesmo tempo fazendo parte de alguma maneira, né, do clube e das decisões do clube. Isso ainda está um pouco nebuloso, tem que ser mais destrinchado, né? Mas, cara, é muito interessante porque eles pretendem fazer um aporte, tá? Eu acho que isso é importante. Com essas ações vendidas, faturar até 2,5 bi, o que daria suficiente hoje para pelo menos encaminhar o pagamento da dívida, mas eles entendem como mais. Até pelo aporte que será feito, né, para que o Corinthians pague as suas dívidas, derrube os transfer bans, consiga montar times competitivos, investir em remodelação, estrutura, no CT, categoria de base, e ainda assim ceder um valor lá para o clube associativo continuar sobrevivendo da sua maneira. Mas a SAF do futebol ela é dissociada, ela é completamente diferente. Cara, é profissional. A ideia deles é ser profissional. Só que aí tem um problema. Porque assim, ontem eu fiz um vídeo aqui e assim, dentro da reforma do estatuto, que ainda foi um anteprojeto, porque a gente está no timing da notícia, né? O Romeu Tuma Júnior apresentou lá o anteprojeto, que ainda vai passar pelo conselho e tal, com alguns itens dessa reforma estatutária, entre elas a possibilidade de uma SAF. Só que a maneira como eles divulgaram a possibilidade de SAF, ela praticamente inviabiliza qualquer tipo de SAF. E eu não me dei conta disso no momento que eu fiz o vídeo anterior. Mas eu também entendo como algo, talvez o passo que eu tenha dado no vídeo anterior, ele não tenha sido tão grande quanto eu imaginava, mas ele foi um passo. Porque é o primeiro momento em que o clube começa a discutir o assunto. E justamente, no dia seguinte, tem a apresentação do projeto da Safiel. Então, tá acontecendo, rapaziada. Tá acontecendo uma discussão. No momento, esse anteprojeto exibido pelo Tuma, realmente ele dificulta as coisas. Quando ele diz que o controle seguirá sendo do clube associativo, isso aí impossibilita alguns investidores a querer investir no Corinthians. 51, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que eles querem continuar mandando no clube. E qual investidor vai aportar o dinheiro dele numa marca do tamanho do Corinthians sem mas poder, que tem administração péssima, tá no comando, sem poder definir as suas ações? Não tem como. Ainda submetidos a esses caras que lá estão. Então realmente não faz nenhum sentido se o modelo seguir dessa maneira. Outra coisa, para aprovação da Safiel ou de qualquer outra SAF, é necessário de 2/3 dos votantes do Conselho Deliberativo. Sendo que em todas as votações, o Conselho, para aprovar qualquer coisa, é a metade mais um. É a maioria. Se você formar a maioria, você aprova. É isso, Fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí com o corte do Jogo Aberto
e do Chico Garcia, todo o crédito aí ao Jogo Aberto Chico Garcia, trazendo informações atualizadas a respeito dessa questão extracampo do Corinthians, que é projetos aí de SAF no Corinthians. O mais recente agora que foi apresentado aí a Safiel. Projeto importante, eu acho muito importante serem discutidos esses projetos para o Corinthians, uma vez que precisamos tirar da mão desses caras aí o Corinthians. Não dá mais para deixar esses caras no controle do timão, cara. Nós estamos vendo aí as antigas gestões de 20 anos de Corinthians e nada muda, os caras só pioram o clube. Então tem que ser discutido, tem que ser feito, projetos têm que ser apresentados para o Corinthians. Isso daí foi muito importante. O primeiro projeto agora foi a Safiel, com certeza deve ter algum grupo de empresários aí traçando alguma linha de raciocínio, já projetando aí, né, alguma coisa para poder apresentar também, que seria muito importante. Outra questão também, oferta e demanda. Quanto mais gente aparecer aí, vai poder investir no Corinthians, e propostas que aparecerem vão ser melhor para o Corinthians. Não tinha pensado também no vídeo anterior que eu fiz para vocês e também um corte, ou até um corte também do Chico Garcia junto com o Jogo Aberto, a questão desse projeto aí, dessa mudança no estatuto que podemos acompanhar, que eles fizeram uma cláusula falando sobre a SAF. E nessa cláusula eles colocaram o seguinte, que um provável investidor no Corinthians, se fosse o caso de comprar uma parte do Corinthians, só pode comprar 49% e 51% fica por conta do Corinthians. Cara, bom, porque aí você não vende o clube todo, né, para qualquer empresário fazer o que quiser, bem entender, que não seja corintiano, que esteja comprando só pela marca, porque sabe o tamanho do Corinthians, sabe que é uma marca gigantesca. Porém, quem que vai querer investir uma grana forte no Corinthians, né, tá investindo aí bilhões no Corinthians, para esse dinheiro ficar na mão dessa gestão aí que tá só a fundo do Corinthians? Então isso deve ser muito complicado. Com certeza vão ter que ser revistos, vão ter que ser refeito, né, essa cláusula aí nesse novo estatuto que está para ser apresentado. Tem que rever essa situação. Espero que marcas importantíssimas aí que tenham vontade de investir no Corinthians consigam aí apresentar um bom projeto que fique bom para o Corinthians e bom para eles também, e tudo possa ser resolvido, pois sabemos aí o grande potencial que tem o Corinthians. O Corinthians na situação que está, né, sempre tem que contratar tudo mais. O Corinthians lota estádio. O Corinthians tem receita de 1 bilhão no mínimo por ano. Ou seja, só falta administração, cara. O problema do Corinthians é a administração. Não adianta. Só que essa má administração vindo de anos prejudicou muito o Corinthians. Não adianta falar que só mudar a administração, botar um cara muito bom ali para poder ver a questão ali financeira, vai resolver agora mais do que não vai, né? Porque já temos dívidas atrasadas, estádio, tem tudo aí para ser pago. Então só mudar a administração agora não vai adiantar. Vai melhorar muito, óbvio, só que vai ser uma parada muito, muito longo prazo. Então o que a gente precisa de mudar essa diretoria toda e tirar toda essa galera das antigas aí que só fundou o Corinthians, com certeza melhorar a administração, porém também precisamos de investidores aí no Corinthians, né? Não queremos entregar o Corinthians, não queremos ver o Corinthians virar uma SAF que fica aí com um dono só que manda em tudo, não, e não é isso que nós queremos, mas precisamos sim de investidores fortes no Corinthians e mudança já dessa galera aí que participa dessa parte administrativa do Corinthians. No mais é isso, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí com notícias e informações a respeito do Corinthians. Espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para estar acompanhando todas as notícias a respeito do Timão aqui no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!